Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Valéria Rosito, professora de Literatura e Cultura Brasileiras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e venho hoje aqui para convidá-los a todas e a todos a participarem de um bate-papo com os autores deste livro, uma edição bilíngue, em português incômodos, de um quarto chamado Despejo, A Misfit in a Room Not of Her Own, sobre Carolina Maria de Jesus. Essa produção foi resultado das comemorações de 100 anos de nascimento de nossa autora, poeta, ficcionista, compositora, vedete, Carolina Maria de Jesus, em 2014. Me deram a honra de participar dessa organização, especialistas da área, que se encontrarão para essa conversa com o público, mas que não falam somente aos seus pares, mas trata-se de o professor José Carlos Sebe Bonmei, professor aposentado titular do Departamento de História da USP, criador e coordenador do Núcleo de História Oral no Brasil, investigador de registros de vida de pessoas em estado de risco, como imigrantes, indígenas, prostitutas, analfabetos, e, evidentemente, Carolina Maria de Jesus. Professor Sérgio Barcelos é pesquisador independente de narrativas autobiográficas, professor de vários cursos de pós-graduação da UERJ e criador, mantenedor do portal Vida por Escrito, sobre Carolina Maria de Jesus. Professor Ribamar Ribeiro é teatrólogo, dramaturgo, sonoplasta, ator, professor, mestre em artes pela UERJ e diretor artístico da companhia Os Ciclomáticos, que celebra agora 25 anos de palco. Ele foi, portanto, o parceiro que adaptou a peça inédita de Carolina Maria de Jesus, Obrigado, Seu Vigário, para os palcos, a primeira vez sob nossa direção e organização na UFRJ. Trata-se da peça Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em Cena, também contemplada nessa edição. Professora Rafaela Fernandes é doutora em Estudos Culturais pela UFRJ e organizadora dos 3 últimos livros de Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada a todos vocês, a todas vocês, que quiserem se juntar a nós nesse bate-papo que será em torno do encontro de 2014, das mudanças provenientes nos estudos carolinianos até então. Muito obrigada. Então, eu vou fechar meu microfone e passar a palavra ao professor José Carlos Bonmei. Meu nome, como já foi dito, é José Carlos Sebe Bonmei. Eu sou professor e historiador. Eu acho que esses dois faróis servem para iluminar um pouco a trajetória do caminho rápido que eu vou fazer e que me leva a pensar um pouco a Carolina hoje, né, com os olhos da Carolina do passado, que basicamente é a grande mensagem que eu procurei traduzir nesse texto que já tem 8 anos feito. Né? Bem, e queria, evidentemente, agradecer a Valéria, e esse agradecimento é composto porque vai junto uma admiração, uma amizade pessoal, além da paciência que a Valéria tem de me ouvir sempre, todas as vezes que a gente se encontra, falar de Carolina. E eu emendo esse agradecimento também na parceria com o Sérgio, sempre assim, muito cuidadoso e tão atento a tudo que se refere a Carolina. Eu diria que o Sérgio tem um duplo papel nesse jogo, que é, além de cuidar de biografias em geral, ele tem um peso bastante grande em relação a Carolina. Não é? Bem, e também queria saudar a Rafaela, que não está aqui, pela força que ela tem imprimido no sentido de fazer
a costura da crítica literária com a própria Carolina, e particularmente no texto desse livro, ela arremata bem essas questões. O Ribamar, que, junto com a Valéria, assim, trazem essa faceta tão necessária de valorização da Carolina pelo teatro. Fazia parte da nossa proposta inicial, do Levine, e também minha, não é? A publicar os inéditos da Carolina. E nós começamos exatamente com o texto Cinderela Negra, não é? Onde já colocamos, a Vera, então, nos cedeu muito gentilmente 2 textos que um deles, principalmente o Sócrates africano, que tem uma luminosidade própria, e, a partir disso, nós nos preocupamos em publicar os poemas, depois, No Meu Estranho Diário, 3 fragmentos de 3 momentos da vida da Carolina, e, com isso, a gente começou a trabalhar um aspecto que me parece muito conveniente e que, confesso, com certa estranheza, eu reconheci já nesse texto de 8 anos atrás, que é o trabalho com a diferença, que é um pouco o momento que eu estou. Eu quero jogar água no rio da diferença, ou seja, homem tratando de estudos de mulheres, de brancos tratando de estudos de negros, de acadêmicos da universidade tratando de pessoas em situação de não controle gráfico da palavra. E isso leva um pouco também a gente pensar na proposta que estava desenhada já 8 anos atrás, que é exatamente valorizar a figura humana da Carolina. Porque, no correr do tempo, e lembrando, nós estamos falando dos anos 90, ainda a literatura étnica não estava colocada, não é? As questões de gênero já estavam postas, mas não alargadas como nós temos hoje, não é? E também esses temas correlatos, meio ambiente, a questão do lixo, a questão editorial, enfim, todo um conjunto de situações que eu achei conveniente, então, nesse artigo, valorizar com os paradoxos da Carolina. Porque, na medida em que essas novas fases foram surgindo, em particular a literatura étnica ou as questões de gênero, a Carolina foi sendo exercitada como exemplo, capaz de, enfim, iluminar diversas discussões que iam surgindo. E isto caminhou muito para um esforço identitário. Tanto as mulheres, depois as pessoas ligadas ao movimento negro, acabaram por perceber da Carolina elementos afins às suas propostas programáticas. Não é? E isso, de certa forma, levou um pouco a uma certa divinização da Carolina, onde, por questões lógicas, cada qual pegava o quinhão que lhe parecia e construía uma Carolina com um diálogo, por exemplo, com as questões exclusivamente femininas ou feministas, com as questões raciais, e ficava para as franjas, tem ficado, eu trago no presente essa questão, as contradições, os paradoxos da Carolina, que são exatamente os elementos que valorizam
a Carolina enquanto uma pessoa tensionada por uma série de investidas, não é? E, evidentemente, isso leva a um diálogo com alguns aspectos teóricos que eu acho que são necessários, não é? Por exemplo, discutir a questão do lugar de fala, em vez de discutir direito de fala, não é? E os efeitos excludentes que isto tem e até os prejuízos que eu estou vendo em relação a uma análise dessa Carolina mais humana, dessa pessoa que, enfim, não foi a estrela solitária que estamos hoje colocando num céu muito exclusivo, esquecendo, por exemplo, que 1958 foi um ano particularmente importante para a constelação negra em geral. Então, tínhamos Pelé aparecendo, o Brasil ganhando a Copa do Mundo, Elisete Cardoso gravando Bossa Nova, Grande Otelo aparecendo no cinema, Noite Ilustrada, e junto Abdias do Nascimento. Então, eu costumo insistir que a Carolina é uma escritora provável, ela não é improvável. Ela está num cenário muito amplo que, por conta destas atenções mais exclusivas, acaba ficando um pouco de fora. E eu tenho também pensado nesta mostra de uma Carolina que, sim, que era uma pessoa que tinha prazeres na vida, que tinha, além do sofrimento tenaz, além de todo o sacrifício, tinha escolhas que a permitiam, por exemplo, continuar pedindo ajuda. Eu não quero usar propositadamente a palavra esmola, mas ela continuava com alguns traços que marcaram a sua trajetória, não é? Gostava, por exemplo, de uma caracu, ela, enfim, não era apenas a santa que acabaram por colocar num altar, que eu acho que merece, a favor da própria Carolina, ser contestado. Não é? E, evidentemente, isso tem raios que demandam outras discussões, por exemplo, o papel do próprio Audálio, enfim. Essa tem sido a minha caminhada presente, não é? E, em particular, e voltando ao ponto inicial, o trabalho do historiador. E, como historiador, eu tenho tentado, além de colocar a Carolina dentro de debates mais abertos, que não apenas o que é muito bom, o que é muito bem feito da literatura, mas a Carolina como um ente histórico. E, assim, no momento, eu estou tentando responder a uma questão que vem de toda uma pressão externa sobre as subalternidades. E, em vez de perguntar sobre o poder do subalterno de falar, e este é o ponto mais importante para mim, eu estou colocando o poder e a questão do subalterno escrever, não é? E tirar um pouco esta, vamos dizer, vocação sobre que incide muito, de uma forma, me parece, comprometedora sobre o lugar de fala, e colocar o lugar da escrita e o direito de análise aberto a todos. Não é? Relendo o meu texto hoje, já para finalizar, eu vi que eu termino de uma forma um pouco rude e agressiva, falando exatamente que eu sou um homem branco, estou preocupado em falar de uma mulher negra
e que a democracia está na diferença. Esse, basicamente, é o recado que eu acho que está amarrado nesse texto, né, que eu estou agora desamarrando para soltar algumas outras coisas como historiador. Muito obrigado, basicamente era isso. Muito obrigada, professor José Carlos Sebe Bonmeir. Vamos passar a palavra agora para Sérgio Barcelos, professor também, não é, de vários cursos de pós-graduação, pesquisador. Vou fechar também meu microfone aqui, passando a palavra, então, para o professor Sérgio. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, é claro que eu tenho que agradecer a Valéria por, naquele momento, me convidar para fazer parte desse grupo tão seleto e tão importante de pesquisadores, né? E no caso do Ribamar, não só pesquisador, mas eu assisti ao Salve Ela na época, acho que foi a primeira apresentação do trabalho dele, e fiquei maravilhado porque eu já havia lido as peças e a maneira como ele traz aquela paixão da Carolina pelas novelas de rádio e dentro da história dela foi uma coisa genial e eu quero rever, eu não revi mais depois daquela. Então, assim, dividir esse espaço com vocês é uma honra para mim. Eu agradeço muito a Valéria por ter trabalhado com tanto afinco para que esse projeto chegasse, né? A gente fala de 8 anos, parece muito tempo, mas passou tão rápido de uma certa forma, né? Porque tanta coisa de Carolina acontece a cada dia que parece que isso aí é mais uma coisa que está acabando de acontecer. E eu acho que tudo de Carolina vem de um momento mais ancestral, e esse momento mais ancestral ele são momentos quando você, por exemplo, tem o Audálio Dantas, que tem a coragem de trazer Carolina para um cenário de publicação, quando você tem a própria Carolina tentando resistir ao silenciamento que lhe é imposto no final da década de 60, ao longo dos anos 70, quando temos os professores José Carlos Bonmeir e o Robert Levine, nos anos 90, trazendo Carolina de volta para a gente, já apontando para uma tendência que deveria ser uma tendência a reger os estudos da obra de Carolina, que seria diversificar, trabalhar com a totalidade da produção dela, mas que a gente, infelizmente, acaba vendo que existe uma força, talvez, não sei, editorial, mercadológica ou ideológica, para continuar concentrando naquilo que já está, não digo batido, acho que Quarto Despejo é uma obra, no caso de Carolina, eterna, né, clássica, mas nós temos outras abordagens, até para entender essa Carolina que não está entronizada nesse altar. Ela está entronizada nesse altar, né, mas ela deveria ser questionada, porque a gente continua não trabalhando a totalidade do que ela fez. O meu envolvimento com a obra de Carolina vem porque eu sou pesquisador de literatura, escrevia sobre diários, e, através da generosidade do professor José Carlos, eu descobri que não existia só o Quarto de Despejo, né? Quando eu vi 11 rolos de microfilmes que ele gentilmente me confiou, eu não tinha nem para onde levar aqueles microfilmes para avaliar o que continha neles, eu percebi que aquela força, aquela potência do Quarto Despejo não poderia se resumir àquele trabalho. Pensei, não, tem mais aí. E esse mais aí me inspirou a pensar no futuro das pesquisas sobre Carolina. E eu percebi que o que faltava era um conhecimento, um acesso a um objeto, um instrumento de pesquisa, né, como um inventário de arquivo, que, se os pesquisadores tivessem acesso a esse material e percebessem que havia tanta coisa além de Quarto de Despejo, então nós teríamos uma pesquisa muito mais abrangente. E esse meu desejo de criar esse instrumento de pesquisa me levou a elaborar um projeto de pesquisa chamado Vida por Escrito, que seria esse mapeamento de todo o material
de Carolina existente nas instituições, museu, biblioteca e arquivos, e fazer um mapa disso mesmo e deixar esse mapa do tesouro para as novas gerações de pesquisadores. E foi uma tarefa muito, muito importante para mim, eu acho que um divisor de águas nas minhas pretensões de pesquisa acadêmica, porque eu nunca pensei em pesquisar Carolina, mas depois que eu descobri a potência dela, eu tinha interesses em desenvolver outras pesquisas, mas essa responsabilidade de lidar com o arquivo dela e o conhecimento das condições sob as quais parte desse material dela, sob quais circunstâncias esse material estava sendo guardado, me levou adiante e eu acabei virando uma espécie de um cuidador dos manuscritos de Carolina, embora não seja arquivista, um militante também da causa da sobrevivência, preservação, conservação e difusão desse material. Isso tudo acabou me distanciando do meu caminho, que seria o natural, de pegar a obra dela, pesquisar, eu mesmo tentar as minhas abordagens, né, as minhas seduções por tudo que Carolina me diz e a obra dela me diz. Então, nesses 8 anos, eu acabei produzindo muito pouca pesquisa acadêmica sobre a obra de Carolina e acabei envolvido 24 horas por dia, 7 dias por semana, com questões relacionadas à sobrevivência. Eu digo sobrevivência porque a gente está falando para além de preservação. É uma questão de sobrevivência mesmo do material dela. Então, eu dou um exemplo. Eu, quando fui a Sacramento conhecer esse material que está lá, que é a grande parte do material de Carolina, e eu vi que precisávamos fazer alguma coisa, eu fiz um arranjo arquivístico, organizei a obra dela, seguindo inclusive a orientação de José Carlos, que me falou, a Carolina trabalha uma questão de gênero, então separamos por gêneros, não uma questão cronológica, que seria muito difícil você determinar quando foi produzido aquele determinado texto. Enfim, fizemos um arranjo arquivístico que hoje facilita bastante o pesquisador que vai lá. A questão é que a instituição que cuida desse material lá, ela não tem o cuidado necessário para implementar as condições mínimas de climatização, de higienização, de procedimento de consulta e guarda desse material. Então, a gente tem lutado muito. Infelizmente, nós precisamos chegar ao ponto de entrar com um inquérito no Ministério Público para cobrar da Prefeitura Municipal de Sacramento que cuide desse material, porque, como foi doado esse material para Sacramento, nós não temos como simplesmente retirar esse material de lá, a não ser que, talvez, eventualmente, com diversos processos pelo Ministério Público, fique patente que há um descaso, uma falta de interesse, para que talvez uma outra instituição federal ou estadual venha a reclamar a posse para cuidar disso. Mas, enfim, é um processo que acabou me tirando do caminho natural meu, que seria pesquisar a obra de Carolina. Então, as pessoas vêm ao projeto Vida por Escrito para saber como é que está o material dela, o que existe de possibilidade para pesquisar sobre Carolina. Então, para mim foi muito interessante rever esse texto, essa minha contribuição para o livro, porque essa contribuição ela aconteceu imediatamente após esse primeiro contato com a obra de Carolina, em que eu percebo os desafios e as propostas que poderiam surgir daí. Esse texto acaba me dando uma falsa propriedade de arquivista, que eu não sou, que eu não tenho, e que eu tive que aprender para poder trilhar um caminho. Mas, assim, o que eu penso é que esses 8 anos que nos separa desse primeiro momento e esse momento atual, como o próprio José Carlos acabou de falar, nós tivemos muita coisa além do centenário de Carolina, muita coisa de forma muito benéfica para a pesquisa, para a discussão de Carolina e de sua obra, mas também
começamos a perceber muitas mordaças, um engessamento muito grande na abordagem da obra dela, né? Eu me sinto muito, eu fiquei muito triste. Eu queria fechar com isso, dividir com vocês uma certa tristeza que eu tive, que eu fui assistir a exposição do IMS, da Carolina no IMS em São Paulo. Eu fiquei muito feliz. Eu achei muito bonita a exposição. Acho que Carolina merecia uma homenagem daquela. Ela merecia que a sua gargalhada, a sua fantasia de com pena de galinha aparecesse, gravações que nós não conhecíamos dela dando entrevistas e falando de uma maneira maravilhosa. A gente tem muito pouca registro de Carolina falando, e como ela falava bem, né? Então, assim, eu fiquei tão feliz com aquilo, e de repente, 2 dias depois, conversando com um pesquisador mais jovem de Carolina, esse pesquisador falou que a exposição vendia uma imagem de Carolina muito feliz, muito exitosa, e que isso daí fugia a essa imagem que ela tem de denúncia da miséria, denúncia da condição da mulher negra e periférica. E eu fiquei muito triste com isso, porque, na verdade, nós temos espaço para tudo isso. Né? E por que não alegria? E por que não felicidade? Acho que Carolina merece ser vista também pela sua risada, pela sua voz bonita. Né? Então, isso me deixa muito triste que essa pessoa criticou. A outra questão era a questão de vilanizar ou não vilanizar o Audálio. Eu nem entro nesse detalhe, mas me deixou muito triste que alguém se sentisse incomodado com a felicidade de Carolina, com o seu sorriso. E eu quero que a gente tenha sempre o sorriso dela. Então, que venham mais trabalhos e que a gente consiga trazer o sorriso dela sempre. E obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Comentando, então, que o seu trabalho, evidentemente, não só acrescentou ao livro, mas também às pesquisas futuras, malgrado aí a sua intenção original de se dedicar mais à pesquisa, mas um trabalho assim fundamental. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora ao professor também, Ribamar Ribeiro, que forma tantas pessoas, atores e sonoplastas, né, diretores também, tanta gente já passou aí pelos seus cursos, pelas oficinas, e vamos ouvir então a Ribamar Ribeiro a respeito desse projeto específico e de quanto também essa experiência, não é, mudou o repertório e qual foi, na verdade, o desenrolar, né, a presença de Carolina Maria de Jesus, que quando nós falamos a primeira vez era uma desconhecida, né, naquele momento, então muita coisa também já aconteceu nesse período. Vamos ouvir, então, o professor Ribamar Ribeiro. Gente, boa tarde a todos, todas e todes. Para mim é uma honra estar aqui, né, junto com esses mestres incríveis, né? E eu acho que tem uma coisa em comum em todos nós, assim. A Carolina Maria de Jesus, além de ser esse fenômeno, é uma mulher missionária, né? Porque ela faz com que as pessoas se encontrem. Eu acho isso muito bacana, porque como a reverberação de sua obra faz com que esses encontros sejam promovidos. Né? Então, estar aqui com a Valéria, com o professor José Carlos, com o professor Sérgio, é uma honra muito grande, né? Com a Rafaela também, que é uma pessoa extremamente importante em toda essa pesquisa e nessa trajetória. Mas, enfim, esse meu encontro com a Valéria Rosito, né, que foi essa pessoa que foi se conectando, né, com o teatro juntamente comigo lá na Rural, a gente teve diversos encontros, e em dado momento a Valéria falou para mim assim: Ribamar, eu quero muito que você faça um trabalho em breve. Aí eu, né, aguardei, né, e daqui a pouco, nesse encontro, né, com a Valéria, ela me derrama com escritos, textos, e eu fiquei, meu Deus do céu, que mulher é essa? Quem é essa Carolina Maria de Jesus? Que mulher fenomenal, que era escritora, romancista, poetisa,
musicista, figurinista, que tinha o seu vestido elétrico, né? Então, eu fui ver como é que eu vou falar dessa mulher múltipla, né? Dessa figura tão icônica que é a Carolina Maria de Jesus. E aí levar para a cena, e aí esse desafio, né, que foi um desafio que a Valéria fez para mim. Aqui está o desafio. Já tem data para estreia, vai ser nesse evento, e você consegue fazer? Eu falei, vamos embora. E aí, que bom saber que o Sérgio assistiu essa primeira apresentação, né, que foi para a gente foi muito importante esse encontro, né, os atores que faz o espetáculo, a Fernanda Dias, o Getúlio Nascimento, na época o Almir Rodrigues, que já fez a sua passagem, né, agora eu estou no lugar dele em cena, né, fazendo o espetáculo, e foi muito potente esse encontro, né, porque eu consegui trazer um pouco dessa relação que acho que o Sérgio fala brilhantemente, que é uma Carolina diversificada e múltipla, sabe? De buscar nela esse sorriso largo, né? De ter, porque tem os momentos do quarto de despejo, mas tem também a Carolina Maria de Jesus do Diário de um Vigário, desse texto, né, escrito que eu montei de forma inédita, aonde ela traz as novelas de rádio, aquela coisa da mocinha, do vilão, essas figuras que também eram extremamente importantes na sua história, né? E eu queria muito buscar um pouco, misturando também com relatos dela, das próprias cartas, né? Então foi tudo realmente feito através de uma metodologia que eu criei, que é o Teatro Seminário, onde a gente coloca em junção a dramaturgia junto com a obra do autor, misturando tudo isso de uma forma bem intensa, para que o público tenha essa sensação da própria escrita e da própria vida do autor, né? Então, o Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em Cena tem esse intuito de fazer com que a pessoa que nunca tenha ouvido falar de Carolina tenha essa curiosidade e vá lá futuramente e busque pelo Quarto de Despejo, né, pelo Diário de Betita, Onde Estás a Felicidade, outras obras da autora, pela sua discografia, né? Então, o texto, né, foi nesse remendo de Carolinas, né, digamos assim, né, nessa tessitura de Carolinas, nessa possibilidade de vê-la no momento mais feliz, nos momentos de sofrimento, né, essa questão dela com a casa, né, de tijolo, né, que ela fala muito em diversos momentos, né, de ter uma casa de tijolo para os filhos. Então, e como ela foi em diversos momentos vilanizada pela própria comunidade do entorno, né, por conta do sucesso do livro, e aí a comunidade ficou mais em voga por conta disso. Então, montar esse espetáculo foi de uma maneira muito intensa, estreando lá, e a Rafaela Fernandes, logo depois, fez um convite incrível, fez uma ponte para a gente apresentar no Flink Sampa, que foi uma mostra de literatura negra, onde a homenageada era Carolina Maria de Jesus. E lá nós tivemos o privilégio de receber Vera Eunice. A gente não conhecia ainda a Vera Eunice foi assistir, e quando acabou, me apresentaram Vera Eunice, eu quase tive, né, uma síncope, porque era uma responsabilidade, né? E aí, ao abraçar a Vera Eunice, ela fala assim para mim, ela pega na minha mão e fala assim para mim, Ribamar, a minha mãe era assim mesmo. E ela ria, e ela xingava, e ela brigava, e daqui a pouco ela estava dançando. Aí eu falo, que bom, eu vi minha mãe todinha no espetáculo. E aí a Vera Eunice virou uma grande missionária do espetáculo. Toda vez que a gente apresenta em São Paulo, ela está, né? E toda vez que ela tem a oportunidade de falar sobre o trabalho e sobre a obra, ela fala que ela tem muito carinho pelo Salve Ela por trazer essa Carolina diversificada, alegre, contente e com diversas possibilidades além do espetáculo escrito por ela, né? Que era o sonho da Carolina ver suas peças montadas, né? Então, assim, para mim é um privilégio muito grande ter tido essa oportunidade de reverberar. Eu falo que a gente acaba se tornando um missionário da obra de Carolina, né? A gente tem uma responsabilidade, porque a gente começou a apresentar esse espetáculo lá na Rural, e depois a gente rodou em escolas do estado do Rio de Janeiro, né? A gente começou a apresentar em quadras de escola do estado e do município, e as crianças e os adolescentes ficavam encantados com essa Carolina, né? Então acho que é tão
é tão importante nós, como professores, pesquisadores, ter a possibilidade de reverberar a obra dessa grande mulher, né? Porque eu acho que ela é uma autora que ainda precisa ser lida, ela ainda precisa ser comentada, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre falando da Carolina, e isso que o professor José Carlos falou, né? Dessa questão dessa mulher que tem tantas outras autoras também que emergem dessa grande árvore frutificada, que é a Carolina Maria de Jesus, que agora já vai estar reverberando novos autores, novas autoras pretas, né? Então, assim, eu acho que buscar dentro da obra da Carolina essas identidades que ela construiu é muito importante, né? Assim como curiosidade que eu fui descobrindo quando a Ruth de Souza interpretou, né, a Carolina Maria de Jesus no teatro, com a direção do Amir Haddad, né? Numa das apresentações, a Carolina foi assistir, e aí no meio do espetáculo ela levantou: olha, eu não falei desse jeito, não. Eu falei, me bota aí para fazer do jeito que foi. Ela queria estar em cena. Aí eu até, na época, né, eu fui descobrir depois que a própria Ruth de Souza tinha um certo receio de falar de Carolina, porque ela ficou muito chateada por conta desse episódio, né? Então, assim, a Carolina é uma mulher que, além de ter obras muito impactantes, ela também tem uma vida que também é uma obra artística, né, digamos assim. Daria para fazer uma biografia, né? Minha vontade fosse talvez fazer o Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em cena 2, né? Trazendo essas... A gente já está em conversação, eu e Vera Eunice, para eu sentar com a Vera e ouvir os relatos da Vera como filha da Carolina e transpor isso para o teatro com música, com dança, né? Então eu e a Vera Eunice já tem um tempinho aí que a gente está se namorando para poder trazer, porque aí eu quero ouvir a voz da Vera Eunice dessa vez, que também é uma professora, que também, né, é uma mulher da escrita. Então eu acho que a gente também agora pode dar voz a outra Carolina, né? Então, para mim foi um presente fazer esse trabalho, e agora com esse lançamento desse livro, acho que é uma obra, né, que acho que fecha um ciclo tão bonito de tantos acontecimentos, né? E acho que é o momento certo, né, Valéria, de estar a gente fechando esse ciclo com esse livro, que eu sei que foi onde você se debruçou com tanto carinho por tanto tempo, e acho que foi no momento certo, né? Que bom que esses encontros, né, que a gente promove, a gente consegue reverberar para encontrar a editora, encontrar quem vai poder fazer esse trabalho com tanto carinho, porque a gente também não pode entregar uma obra, né, de uma forma irresponsável. Ela tem que ser muito bem delineada, muito bem definida, e acho que estamos aqui com uma equipe incrível. Então, só agradecer e dizer que Carolina Maria de Jesus em Cena vai continuar por aí e teremos muitas outras. É isso. Estou vendo aqui que os nossos participantes, muito obrigada, Ribamar, foi realmente uma honra, é uma honra estar com vocês todos aqui que aceitaram esse desafio, né, que foi marcar uma posição a respeito não só de Carolina Maria de Jesus, mas também da maneira como ela merecia, eu acho, que ser vista, e eu acho que é uma tônica assim que está permeando as nossas falas, as nossas intenções, é o quanto, na verdade, essa Carolina aqui, que está vestida de vedete, como ela própria se autodeclarou, salve ela, né, a vedete da favela. Então, fiz questão que fosse uma imagem também que colocasse Carolina com aquelas roupas que aparentemente ela não poderia usar, que são roupas de festa, são roupas de espetáculo, né? Eu vejo que nossos autores têm alguns comentários para fazer também. Só não sei aqui quem levantou a mão primeiro foi José Carlos. Isso. Eu gostaria de saudar o livro também por dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, por ser um livro bilíngue. Eu acho que isso é fundamental, porque
o que motivou sempre a discussão do Levine foi a recepção no exterior completamente diferente da recepção no Brasil. Enquanto no exterior a Carolina foi sendo traduzida em várias línguas e acatada dentro de um determinado padrão positivo, no Brasil nós tivemos altos, muito altos, e baixos, bem reduzidos em termos da aceitação de Carolina. E a convergência destes caminhos nunca foi devidamente colocado em paralelo. Eu acho que uma das virtudes que esse livro vai provocar é exatamente possibilitar que fora do Brasil também ele seja lido dentro dessas variações da recepção. O segundo ponto que eu quero valorizar muito é a questão do teatro. Na proposta inicial nossa era publicar os diários, nós conseguimos fazer isso com alguns trechos no Meu Estranho Diário, que eu acredito seja o detonador de toda uma série de investidas que estão acontecendo agora. Mas depois nós queríamos e conseguimos, porque então tínhamos o apoio da Heloísa Buarque de Holanda, que estava na direção da editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós publicamos as poesias, ainda que incompletas, mas dentro de um recorte que já mostrava a potência desta nova avenida aberta em favor da obra total da Carolina. E o próximo seria o teatro. Nós fizemos 13 tentativas com editoras diferentes. A maioria sequer respondeu. Houve uma que fez as correções das marcas da Carolina para um português, então, atual. Evidentemente, isso seria desastroso, não é? E outras que simplesmente, olha, não interessa, isso não é teatro, enfim. E agora vocês veem, não é? O trabalho da Valéria é exemplar, é magnífico, é extremamente cuidadoso, com uma delicadeza que vale a pena a gente ver. E o Ribamar, que entrou nessa trança de um jeito a dar uma dimensão que, sei lá, não tem volta. Agora ninguém mais pode falar da Carolina simplesmente pela obra publicada até 8 anos atrás. Hoje, o teatro da Carolina está constituído, e eu acho que esses dois pontos, esta abertura de um diálogo internacional, junto com a questão do teatro, são elementos que dignificam muito o livro. Eu só tenho a agradecer aos dois por isso. A gratidão é toda minha em relação a todos vocês. Muito obrigada pelas palavras. Vejo que Sérgio também gostaria de comentar alguma... Desculpa, na verdade, eu já fui contemplado com o comentário do José Carlos, desculpa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tinha um sinalzinho assim embaixo da minha tela, eu tentei ler ao mesmo tempo que falava. Enfim, eu não sou multitask. Eu ia comentar exatamente a importância dessa edição bilíngue, né, que passou. Eu não fiz o comentário porque eu
sempre que posso, eu levo o trabalho, essas novas abordagens sobre Carolina para os eventos dos quais eu participo, e é muito interessante que me parece que a discussão lá fora entre pesquisadores é muito mais focada na obra dela do que nessas questões de gênero, de etnia, de periferia ou de centro. Me parece que a obra de Carolina lá fora ela é canônica, quando, na verdade, a gente ainda está colocando o rótulo de periférico em Carolina aqui. Eu acho muito interessante a gente levar isso em outras línguas, porque é esse ambiente de discussão que talvez um dia a gente venha a ter aqui também, né? A nossa ideia do que é cânone e o que não é cânone, ou então o que é periférico e que não merece ser periférico, ainda está são conceitos muito presos. E lá fora me parece que não, né? Eu tenho muito prazer de falar de Carolina lá fora, e aqui dentro, às vezes, a gente tem que pisar em ovos, né? Porque você nunca sabe de que lado vem o próximo ataque, né? Contra aquilo que você acabou de falar. Mas é isso, o José Carlos acabou contemplando o meu comentário. Enfim, super obrigado por tudo, pelo que vocês representam para a obra de Carolina, né? Isso me deixa muito, muito feliz fazer parte dessa equipe, né? Que segue adiante trazendo a Carolina. Muito obrigada também, professor Sérgio. Eu faço uma réplica aqui a todos os comentários, todas as falas, né? Além da minha gratidão e do meu orgulho de vocês terem contribuído e, na verdade, né, constituído a maior parte desse livro que foi possível. Realmente, eu acho que ele está saindo do jeito que nós quisemos. O teatro é realmente importante. Eu espero ter assinalado também no livro, em palavras introdutórias, a peça de que Carolina não era só uma dramaturga, mas ela era também uma diretora, sonoplasta. O texto dela envolvia direções de cena, envolvia... Então, tudo isso, na verdade, são indicações que são grafadas, são textuais na peça dela, né? E é curioso porque no momento que eu tive que trabalhar na tradução, por todas essas razões também de achar que tem um público com quem nós precisamos conversar, afinal de contas a diáspora ela é pan-americana, não é? Então é interessante a gente ver também como determinados autores e autoras são recebidos, são lidos, não é? E qual também a atitude em relação aos próprios lugares de pesquisa, que José Carlos colocou no começo como lugar de fala e direito de fala, até mesmo porque, dependendo de onde estejamos, eu, por exemplo, não sou exatamente branca nos Estados Unidos, e soube disso quando eu morei lá a primeira vez, então talvez eu possa ter mais legitimidade como pesquisadora de Carolina Maria de Jesus Alhures, não é? Bom, mas enfim, essa multiplicidade de Carolina eu acho que ficou bastante clara. Ela usa de ironia, ela faz piadas, ela faz jogos de palavra que me deram assim muito trabalho também para traduzir, né? Enfim, mas contamos então que esse livro possa realmente acrescentar a um dos rumos, né, que os estudos carolinianos vêm tomando, porque são vários os rumos, né, e eu espero que tenha ficado também bastante nítida a posição do livro, dos autores que tanto me honraram e me alegraram, né, na participação no aceite e nessa espera aí tão longa, né, pela publicação
do livro que está sendo feito pela Metanoia, editora Metanoia. Não posso deixar de agradecer também, nesse momento, a todos os estudantes que participaram das pesquisas, da organização do primeiro momento dos seminários, das peças, e dos nossos dois anjos da guarda que estão nos bastidores aqui dessa gravação, Karen Barbosa e Jéssica Trindade, fazendo a gravação para depois jogarmos nas redes sociais e fazermos finalmente o lançamento muito em breve. Muito obrigada, então, a todos e a todas pela participação e até breve.